Olá, amigos! Estamos na terceira semana do mês da Bíblia e continuando a refletir a maravilhosa carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Neste terceiro encontro com vocês, gostaria de partilhar as frases e as expressões contidas nesta carta, que, inspiradas por Deus, brotaram do coração de Paulo para ajudar os cristãos de Roma. Deduzimos que quando ele resolveu escrevê-la, seus objetivos foram além de orientar, de aconselhar ou convencer aqueles cristãos de Roma, também tocá-los no coração de que Deus ama a todos sem distinção e que, mesmo não os conhecendo pessoalmente, sentia em seu coração um amor intenso de irmão mais velho, com uma longa caminhada de fé, com experiências dolorosas, mas também muitas alegrias por amor a Jesus Cristo. E era esta experiência que ele estava lhes transmitindo. Meu irmão e minha irmã, se você está lendo esta carta de Paulo aos cristãos de Roma nesse mês da Bíblia, deve, por certo, estar descobrindo as pérolas que ninguém jamais lhe contou sobre ela. Desta forma, está aproveitando, eu sei, cada palavra para a sua vida. E é isso que vamos fazer hoje. Garimpar e encontrar as pérolas inseridas nesta carta, que vão também nos ajudar no dia a dia da nossa caminhada de fé. Abra sua Bíblia na Epístola aos Romanos. Me acompanhe. Vamos hoje caminhar juntos por ela. Se sentir dificuldade em me acompanhar, não tem problema. Ouça o podcast por várias vezes e anote o que precisar. Vamos lá? Em Romanos 1:1 é quando o apóstolo se apresenta. Ele escreve do próprio punho e diz ser um servo escolhido e um mensageiro do Evangelho de Deus. Agora vamos caminhar pela carta. Temos em Romanos 3:23 os dizeres: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, que o único obstáculo que nos afasta de Deus é o pecado. E é por isso que devemos a todo custo evitá-lo. E se não puder, pedir sinceramente a Deus o seu perdão. Agora vamos para Romanos 5:20 e 21, que diz: veio, porém, a lei para que a ofensa transbordasse. Talvez na sua Bíblia tenha a palavra abundasse, que é a mesma coisa. Mas onde o pecado transbordou, também transbordou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Ou seja, por mais pecado que exista no mundo, a graça de Deus é maior para vencer todo este mal. Agora vamos continuar com Romanos 6:23, que diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Paulo diz aqui que se continuarmos pecando sem buscar o perdão de Deus, morreremos sem a graça e perderemos a salvação. Continuemos agora em Romanos 7:19, quando o apóstolo diz: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Paulo aqui nos conta sua fraqueza, dizendo que sem o perdão e a intimidade com Deus, somos fracos e caímos nas armadilhas do mundo com muita facilidade. Vamos agora para Romanos 8:27, quando o apóstolo aqui afirma:
aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Vejam, meus irmãos, aqui Paulo, com bastante humildade, nos fala da presença de Jesus Cristo em cada ser humano e em todos os momentos de sua vida, pois só Ele conhece o nosso coração e intercede a Deus continuamente por nós. Agora vamos descobrir o que Paulo diz em Romanos 8, 28. Diz lá: pois sei que tudo contribui juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Neste versículo, Paulo nos ensina que o importante em tudo é seguir o primeiro mandamento que se encontra lá em Êxodo 20, capítulo 20, versículo 1, que diz assim: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Este é o caminho correto para uma vida com Deus. Novamente, Paulo, em Romanos 8, 31, nos lembra algo óbvio, mas que às vezes a gente esquece. Diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, é claro, né? Vejamos em seguida Romanos 8, 35. Quando o apóstolo cita aqui alguns empecilhos que ainda hoje nos afastam do amor de Jesus Cristo. Diz o versículo: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Nós diríamos, com certeza, tudo isso, inclusive as guerras, o egoísmo, a desumanidade, a insensibilidade com os mais fracos, quando a gente sabe que o correto é que nada pode nos separar do amor de Deus. E ele continua, agora em Romanos 8, 38 e 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, ou seja, o poder ou autoridade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Percebam que algumas verdades aqui nos são ditas várias vezes. Há muitas repetições de algo que Paulo quer passar fortemente a esses cristãos. Que nada neste mundo vai nos separar do amor de Deus se não quisermos ou permitirmos. Agora vamos refletir o que está em Romanos 10, 13. O apóstolo diz aos cristãos de Roma algo também tão óbvio que é impossível não entender. Ele diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui também, em Romanos 10, 17, Paulo continua: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E aí pensamos, será que estamos tomando tal atitude? Ouvindo, refletindo, colocando em prática as palavras do nosso Senhor no livro sagrado? Quantas vezes paramos para ouvir a palavra de Deus e meditá-la? Continuemos caminhando por essa maravilhosa carta e ouvindo as pérolas que estão presentes nela. Veja Romanos 12, 1. Paulo afirma: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Neste versículo, o apóstolo implora que os cristãos não louvem a Deus apenas com sua voz, mas com suas atitudes, que elas sejam santas no vestir, no agir e puras no que agrada a Deus. Bonito, não é? Agora vejamos o que Paulo recomenda em Romanos 12, 2. Ele diz: e não se conformem com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui Paulo deixa bem claro para todos nós que sabemos quando estamos fazendo o que agrada a Deus. Geralmente, sim, nós sabemos. É quando não nos conformamos com o que o mundo nos oferece, mas buscamos o que o nosso Pai do céu tem a nos oferecer. Vamos em frente? No versículo seguinte, em Romanos 12, 3, Paulo expõe uma feliz certeza. Ele diz: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense em si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Aqui compreendemos bem que o apóstolo nos ensina que o caminho com Deus passa por erradicar o egoísmo de nossa vida. Ou seja, ser moderado no pensar e no agir. E saber trabalhar muito bem os dons que recebemos do Espírito Santo. Em seguida temos o texto em Romanos 12, 17, quando Paulo aconselha mais uma vez aos cristãos de Roma. Ele diz: a ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Aqui ele reafirma que a honestidade, o caráter e a justiça sejam o tripé de todo cristão. E em seguida ele complementa, lá em Romanos 12, 18. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos. Paulo percebe que o mais importante em qualquer tempo é viver em paz, é ter uma vida tranquila no Senhor, consigo mesmo e com os outros. E ele continua em Romanos 12, 20 e 21, orientando aos cristãos romanos a serem sempre pacíficos, mesmo com aqueles que lhe desejam o mal. Aqui Paulo usa uma frase que está lá em Provérbios 25, 21 e 22, que diz: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. É claro, irmãos, que aqui nem o escritor dos Provérbios e nem o apóstolo Paulo estão falando de brasas no literal, mas é uma metáfora, uma comparação. O apóstolo está comentando sobre que resposta adequada poderá um cristão dar quando é tratado injustamente. E ele usa as brasas ardentes, que são a consciência do outro, que estão amontoadas sobre a sua cabeça. É como se fosse um calor excessivo, uma vergonha ardente, que o outro vai sentir quando sua consciência trabalhar sobre ele e perceber que, mesmo sendo mal, só recebeu do outro o bem. Em seguida, o apóstolo nos convida a
conhecer o versículo 8 de Romanos 13, quando diz que os cristãos a serem honrados e de bom caráter, não importa o que diz a lei. O versículo diz assim: a ninguém ficai devendo coisa alguma, a não ser o amor recíproco, porque aquele que ama o seu próximo já cumpriu a lei. Percebam que ele sempre volta no cumprimento da lei, mas também no amor uns aos outros, que ele considera muito mais importante. Pois para ele, o apóstolo, os ensinamentos de Jesus Cristo agora são a lei. Novamente o apóstolo cita, agora desta vez, o profeta Isaías, em Romanos 14, 11 e 12. E ele diz: porque está escrito, lá no profeta Isaías 45, 23. Como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua dará glória a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Veja, meus irmãos, Paulo comenta as palavras do profeta Isaías para dizer que somente a Deus devemos adorar. E somente a Ele dobraremos nossos joelhos em súplicas e louvor. Que cada um de nós na vida, e mesmo depois da morte, dará conta do que fez neste mundo a Deus. E o apóstolo continua, lá em Romanos 15, 7. Portanto, aceitem e acolham uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Que bênção linda, não é, irmãos? Ainda no capítulo 15, em Romanos 15, 30, o apóstolo lhes faz uma recomendação e pede a intercessão de cada um daqueles crentes a seu favor em suas orações. Diz assim o versículo 30: recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito Santo, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Já no último capítulo, no capítulo 16, versículo 17, Paulo recomenda mais uma vez, demonstrando ser algo muito importante, que todos convivam em paz. Diz ele: recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles. Terminando a nossa reflexão tão rica nos versículos e no que o apóstolo Paulo nos deixou e aos cristãos de Roma, o apóstolo comenta algo sobre a escatologia, que é o final dos tempos, e que para aqueles que viveram no Senhor não há o que temer. Diz ele em Romanos 16, 20. Preste bem atenção no que ele diz: o Deus da paz, ou seja, Jesus Cristo, em breve voltará e esmagará Satanás debaixo dos seus pés. E finalmente, a última frase da carta apresenta de forma oficial o escriba Tércio, o amigo judeu do apóstolo, que era seu secretário e também seguidor de Jesus. Ele muito ajudou o apóstolo nessa tão importante empreitada. Ele ouviu tudo que o apóstolo dizia e colocava no papel. Eu achei relevante esclarecer isso para vocês, para que todos conheçam melhor quem foi o grande escriba Tércio. Assim diz ele em Romanos 16, 22. Eu, Tércio,
que redigi esta carta, saúdo vocês no Senhor. Só aqui no último capítulo é que descobrimos quem foi o copista e o escriba, aquele que escreveu esta carta, que foi ditada pelo apóstolo Paulo na cidade de Corinto, o cristão Tércio. Como era costume da época, aqueles que tinham um escriba ou secretário à disposição, e no caso Paulo tinha, né? Eram eles que escreviam o que o autor ditava. Como também era o costume da época, o autor da carta escreveria apenas a saudação e a conclusão. E foi isso que o apóstolo Paulo fez. De concreto, nada se sabe sobre este escriba Tércio. Mas, segundo a tradição, ele foi um judeu convertido ao cristianismo, como Paulo, e um grande amigo do apóstolo. Assim, queridos irmãos, com carinho, deixo a todos vocês esta pérola do Novo Testamento, que é a carta do apóstolo Paulo aos cristãos de Roma, a qual, de certa forma, foi endereçada a cada um de nós que a lemos hoje, que a estudamos, que pesquisamos nas Escrituras, que procuramos descobrir nela o nosso caminhar correto de cristãos nesta terra e a nossa salvação. Na próxima semana, estarei enviando a todos vocês o último podcast do mês da Bíblia, na esperança de que a Carta aos Romanos esteja nos ajudando a viver melhor a nossa jornada no Evangelho de Jesus Cristo em nossas comunidades. Continue lendo. Até lá!